Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Esse vídeo de abertura do nosso canal, o canal Neurocomunicando, um espaço onde eu quero me comunicar com vocês sobre como otimizar esse recurso tão importante, tão especial da nossa vida, que é a capacidade comunicativa. E isso eu vou fazer com vocês especialmente embasado em neurociência e psicologia. Por isso o canal Neurocomunicando, porque é um cérebro se comunicando com o outro cérebro. O primeiro tema que eu quero trazer aqui com vocês é falar sobre quando você se abre com as pessoas se abrem com você. Aqui eu já poderia finalizar esse vídeo simplesmente com essa frase. Mas explicando um pouquinho mais, eu queria compartilhar uma história que eu vivenciei. Assisti uma palestra com um hipnólogo. Na verdade, um grande showman que fazia ali dentro de uma apresentação o uso das técnicas de hipnose junto com todo os malabares que ele tinha para poder ganhar a atenção das pessoas. Mas como que funcionou essa apresentação? Ele começou, na verdade, contando uma história da sua própria vida, embasando ali o porquê ele tinha começado a trabalhar com aquilo, porquê que ele tinha entrado nesse mundo da hipnose. E a história que ele compartilhou bastante triste, bastante comovente, de como ele perdeu a mãe e a irmã num acidente de trânsito, e aquilo virou a vida dele de ponta cabeça, e ele encontrou na hipnose uma ferramenta para conseguir passar por aquele momento, né, e a partir daquilo ele também levava a hipnose para outras pessoas. O interessante é que a partir dessa história, ele começou a aplicar uma série de técnicas e foi fazendo filtros das pessoas que tinham mais se conectado a ele, que estavam mais aderentes à ideia da hipnose. E, por fim, ele conseguiu fazer ali um exercício na frente de todos nós, onde um grupo de mais de 10 pessoas estava totalmente sujeita às suas propostas. Então, se ele dizia, vejam todo esse público nu, as pessoas de fato viam. Vejam um gnomo no seu ombro e as pessoas de fato viam. Então, olha só que interessante, aqui não é a ideia do vídeo falar sobre hipnose, mas sobre como as pessoas, ao se conectarem com ele, né, estavam totalmente abertas ao que ele tinha a propor. E assim, uma das bases da hipnose é realmente essa questão do rapport, da confiança. Para que a hipnose aconteça, nós temos que descer as nossas barreiras internas, estarmos realmente abertos para aquilo que aquele que nos hipnotiza está propondo, nos sugerindo, né, ou nos solicitando que tragamos das nossas memórias. Então, olha só que interessante. Ele usou de uma estratégia apresentando uma fraqueza, um momento de fragilidade da sua vida. E a partir disso, ele alcançou uma profunda conexão com as pessoas. Então, quando nós mostramos humanidade através da nossa fraqueza, nós estamos colocando nós, de fato, dentro da comunicação. E quando nós fazemos isso, o outro lado abre a porta da empatia e se conecta com a gente. Nós vivemos em um mundo extremamente competitivo. A todo momento nós disputamos, seja por uma posição dentro do meio corporativo, dentro da nossa estrutura familiar, ou mesmo dentro de um diálogo, disputamos por espaço para a nossa opinião. Diante disso, nós desenvolvemos um padrão de comportamento de sempre estarmos na defensiva, preparados para lutarmos pelo nosso espaço. Quando nós apresentamos essa porta da empatia, nós quebramos esse estereótipo. Pela visão padrão, o outro é sempre um inimigo, alguém com quem eu tenho que competir para conseguir me posicionar para ter o meu espaço. Mas quando eu estou conversando com alguém que de fato é um ser humano do outro lado, e isso fica totalmente exposto através dessa apresentação da fragilidade, essa porta da empatia, então eu paro de ver o outro como um inimigo. E ele se torna, então, um parceiro, alguém que compartilha das mesmas dores, dificuldades e fraquezas que eu, ser humano, também tenho. Então, quando nós quebramos esse estereótipo, nós ganhamos a capacidade. Lembra da história do hipnólogo? Que através do rapport estabelecido conseguia sugerir à mente das pessoas o que elas deveriam até mesmo enxergar. Quando nós fazemos esse exercício da conexão via a porta da empatia, nós também ganhamos o potencial de ter acesso à mente da outra pessoa, não a ponto de influenciá-la para que ela tome uma decisão que não queira ou enxergue algo que não está ali, mas para que nós possamos apresentar de forma clara a nossa mensagem.
qual é a ideia aqui de forma bem objetiva? Voltando à nossa frase de abertura. Quando eu coloco de mim mesmo dentro de uma conversa, o outro faz da mesma forma. Quando eu me exponho, o outro se expõe. Então, a ideia aqui é que nós deixemos as nossas fraquezas em evidência, é claro, de maneira sábia e controlada, mas ao fazê-lo, nós ganhamos humanidade na conversa, rapport e poder de influência. Aqui eu trago uma aspas quando a gente fala sobre apresentar as nossas fraquezas. Talvez não funcione para todos essa referência, mas eu pessoalmente gosto muito de futebol. E no dia da gravação desse vídeo, o Brasil muito recentemente perdeu para a Argentina, um jogo importante. Ao final do jogo, da declaração de um dos principais jogadores da seleção, um centroavante, e ele disse de forma bem clara: fazer gol talvez não seja o meu forte. Uma fala mal pensada ali no calor ao final do jogo, mas veja só como ele é o centroavante, a figura principal de um time que deve fazer os gols, e ele se autodeclara como fazer gols talvez não seja o meu forte. Aqui eu digo que ele se expôs de uma forma exagerada. Aqui não foi uma exposição que gerou rapport, mas na verdade uma quebra de credibilidade. Então, quando nós falamos sobre expor fraqueza, quando se colocar como ser humano dentro de uma comunicação, nós temos que ter uma balança muito bem calibrada de até que ponto isso realmente é benéfico. Algo que eu posso trazer como um exemplo muito claro daquilo que vale a pena se expor dentro de uma comunicação, de trazer a sua fraqueza, por exemplo, é dizer não sei. Nós temos esse dogma, né, esse paradigma de que nós temos que ter resposta para tudo, especialmente quando eu estou numa disputa de poder, né, tentando conseguir espaço para a minha posição, para a minha ideia, ou dentro do mundo corporativo, para que eu possa ser eventualmente promovido. Nós alimentamos essa ideia de que temos que ter resposta para tudo. Quando eu digo de maneira franca e sincera que eu não sei de algo, eu mostro a minha humanidade e eu consigo alcançar rapport. Então, a honestidade acaba por ser uma das maiores ferramentas de exposição de humanidade e de conexão com o outro. Quando nós fazemos conexão, nós ganhamos poder na comunicação.